Está no ar o programa Impressão Digital. E na sua estreia, recebe como convidado o doutorando em Ciência Política da Universidade de Aveiro, em Portugal, Jofre Neto. Jofre foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Taubaté e hoje é o dirigente do partido do PDT. Seja bem-vindo, Jofre, ao programa Impressão Digital. Bem-vindo, é um prazer estar aqui, Crisane, na estreia do Impressão Digital. Jofre, no seu mestrado, o senhor realizou uma pesquisa sobre as câmaras municipais do Brasil. E foi constado que os vereadores não têm conhecimento do exercício da sua própria função. 67% dos entrevistados consideram a Câmara parte da Prefeitura. Como o senhor vê esse cenário? Na realidade, nós temos que o vereador, ele sabe sim qual é a função dele, mas ele não consegue desempenhá-la, que a função do vereador é de fiscalizar o poder público municipal, fiscalizar o prefeito municipal e planejar a cidade. Mas ele é demandado pela população para resolver casos concretos, por exemplo, a rua que precisa ter uma reforma no pavimento, a creche, o serviço público de transporte coletivo e assim por diante. Então ele é demandado pela população e ele tenta atender isso. Mas como ele não consegue atender, porque ele não é o prefeito, acaba tendo uma situação em que a Câmara se subordina ao prefeito municipal para atender a população que a procura para esses serviços. E o que é mais preocupante é que a população não tem a menor ideia que a Câmara não é um órgão separado da Prefeitura. 2/3 das pessoas pensam que a Câmara é um órgão da Prefeitura Municipal, sendo que é o contrário. Na realidade, quem criou a Prefeitura Municipal foi a Câmara. Até 1906, no estado de São Paulo, por exemplo, não existiam prefeituras municipais, existiam câmaras municipais que tinham um vereador, que era o vereador prefeito, e esse vereador administrava a cidade. A partir daí, você tem na sequência do golpe de 30, com a ditadura Vargas, você tem a destituição das câmaras municipais e quando volta em 1948, você já tem essa situação atual, prefeitura e câmara municipal. Agora, a população não está errada. A população pensa que a Câmara faz parte da prefeitura e pensa que o vereador tem poder administrativo, porque antes tinha. O vereador, de fato, antes podia tomar providências práticas e concretas. Hoje não pode mais. Então a culpa não é da população, é um modelo artificial que foi colocado à força, à revelia da vontade do povo. Qual é a sua opinião sobre a formação atual da Câmara Municipal? Nós tivemos um prejuízo muito grande com uma iniciativa que teve um viés até demagógico. Em 2004 foi reduzido o número de vereadores em inúmeras cidades do Brasil, com uma suposta medida de economia, o que não aconteceu porque o orçamento das câmaras continuaram os mesmos e nós tivemos uma perda de representação. Então uma cidade como Taubaté, que tem beirando aí já 300 mil habitantes, tem um número de vereadores de 14 cadeiras, sendo que é pouco mais que a Redenção da Serra, que tem 5 mil habitantes e tem 11 vereadores. Ou seja, nós perdemos representatividade. Você precisa de um número de pessoas mínimo para ter uma diversidade de opiniões e fazer com que a Câmara seja mais representativa. Isso foi um dos efeitos. O outro, infelizmente, foi a perda de um projeto que iniciávamos, isso era um movimento maior, de fazer a Câmara de fato atender a sua função de ser órgão de planejamento da cidade, a partir do orçamento da Câmara, que era o orçamento cidadão, um orçamento participativo promovido pela Câmara Municipal, que foi uma experiência muito bem sucedida na cidade. Infelizmente, aqueles que nos sucederam não tiveram compreensão disso, e infelizmente destruíram esse projeto que estava em andamento. Então hoje nós temos a Câmara com algum déficit de representatividade, com alguma timidez frente à Prefeitura Municipal. Ela não consegue, por exemplo, abrir nenhuma comissão especial de inquérito, que deveria ser uma atividade rotineira, sempre que se tem denúncia ou se tem dúvida, investigar o que está acontecendo. Então há alguma coisa a ser melhorada. E quais os pontos positivos e os pontos negativos da atual administração, no seu ponto de vista? Olha, certamente deve ter algum ponto positivo. Eu estou fora estive fora 2 anos, estive em Portugal, como você disse, fazendo meu doutorado lá em Ciência Política. E quando eu voltei, eu tive um impacto. Eu descrevo para você uma cena. Eu estava na chamada Rodoviária Velha, na nossa Rodoviária Velha, e por volta das 15 horas eu fui lá, fiz questão de tomar o ônibus, porque o político tem que ter esse contato, essa sensibilidade, como dizia o professor Fábio Comparato, quase que epidêmica com a realidade. Então eu fui lá tomar o ônibus para ver. E me surpreendeu porque eu não via pessoas sorrindo. Era um ar cinzento, a rodoviária suja, poças de óleo, o piso cinzento e a expressão geral era cinzenta também. Pessoas sem expectativa.
né? Então isso é um reflexo de que a população de Taubaté não está feliz. Ela não está vendo perspectivas. Isso significa, portanto, que a administração local não está conseguindo interpretar, né? Ela não vejo com capacidade essa administração de atender o tamanho do município de Taubaté. Está aquém do município de Taubaté, infelizmente. O senhor será candidato a prefeito no ano que vem? Eu tenho com o que até obrigação de sair candidato, ou pelo menos de abrir essa discussão, porque eu venho me preparando para isso há muito tempo. Eu fiz mestrado em administração pública, faço um doutorado em ciência política, fui presidente da Câmara, tive um mandato durante 8 anos e na última eleição eu fiquei em 4º lugar entre os vereadores, candidatos a vereador mais votado do município. Ou seja, eu fui escolhido pela população, eu tenho responsabilidade nesse sentido, além da minha vocação pessoal, naturalmente. Eu só não fui eleito por conta da mesma época em que as câmaras foram destituídas, teve um golpe que foi o Código Eleitoral de 1932. Então, acabou com a representação majoritária, ou seja, as pessoas que eram mais votadas eram aquelas que iriam para a Câmara. Isso é óbvio, não é? Deve ser assim mesmo, não é? Os candidatos mais votados é aquele que vai para a prefeitura, a mesma coisa na Câmara Municipal. Com o golpe de 32, o Código Eleitoral, mal disfarçado, passou-se até a votação proporcional. Então as pessoas votam em partidos, aliás, no candidatos e elegem partidos. Ou seja, eu tive quase 2.500 votos, não fui para a Câmara Municipal, ao passo que outros vereadores com um pouco mais de 1.000 votos estão lá na Câmara. Então há essa demanda, por assim dizer, de que a gente dê uma contribuição. E é claro, não é só essa demanda, é meu gosto pessoal, é minha vocação e a disposição de fazer alguma coisa, porque é possível fazer. Jofre, muito obrigada pela sua participação. O prazer foi meu, espero sucesso total para essa iniciativa que eu dizia agora há pouco nos bastidores. Nós precisamos incentivar outras pessoas a dar vazão à sua criatividade, como está sendo aqui da Impressão Digital. Muito obrigada. Sucesso. E termina aqui o programa Impressão Digital. Hoje eu conversei com o Jofre Neto, que é doutorando em ciência política e atual presidente do partido político PDT de Taubaté. No próximo programa, vamos conversar com Mário Ortiz, atual presidente do Partido Democratas. E para assistir o programa, acessem www.netinforma.com. Até lá!